Dorime, interino dalla mare dorime, ameno, ameno, larare, ixi, nararana. Ai, caramba, chegamos, hein? Tive que evocar aqui a canção que marcou uma geração épica da banda Era, Ameno, para trazer de volta aquilo que estava faltando neste humilde canal, o Gelada com Quesada. Já me livrei dos antibióticos, já me livrei dos anti-inflamatórios, ainda não estou 100%, é verdade, mas com 80%, meu irmão, essa carcaça aqui já faz alguma graça. E estamos vivendo momentos pré-natal, ou seja, vamos abrir os caminhos juntos aqui, porque o pré-natal às vezes é mais importante do que o próprio Natal, né? Tá na hora de você tirar aquele disco velho de casa e colocar MC Teteu, pá, estourado no teu rádio. Jingle bell, jingle, jingle bell, me apresente, sou Teteu, sou o seu Papai Noel. Teteu, que aliás é a Mariah Carey da música brasileira, hein? Ela sempre aparece no Natal com a música que vocês já conhecem. E o Teteu, amigo, é para torar exatamente naquele momento que faz um silêncio na festa do dia 24 pro dia 25, que é para causar aquele constrangimento, né? Na família toda. Eu, eu já fiz isso, hein? Aqui em Portugal. E para explicar o que é viroga para velhinhos de mais de 90 anos. Não, não é fácil. Não é fácil. Ó, vamos que vamos? Obrigado, viu? Tamo de volta. Esse é o Gelada com Quesada. Tintim por tintim. Cheers. Slancha. Salu. O que vocês preferirem. Brindem do jeito que quiser, tá? Vamos lá, primeiramente agradecer a quantidade imensa de mensagens que vocês me mandaram lá na caixinha do Instagram, que depois, como já é de praxe, eu respondo aqui no YouTube. O programa tá rolando nesta quinta-feira, porque nesta sexta-feira tem Bayern de Munique e RB Leipzig. Então vai ter um vídeo exclusivo aqui no canal para falar sobre isso, né? Voltamos a todo vapor. E também agradecer aqui já de primeira mão a nossa parceira do canal, a KTO, né? Que aliás tem um pedido especial para vocês. Se você tem cadastro, é preciso renovar o seu cadastro. Eu vou deixar o link exclusivo da KTO comigo, então vão lá, renovam o cadastro. Se vocês não têm o cadastro, aí pode fazer. Obviamente, para maiores de 18 anos e, óbvio, também para aqueles que têm juízo, né? Sempre com muita responsabilidade, com calma, para fazer aquela nossa tradicional fezinha. Já deixo uma dica para amanhã, tá? Ambos marcam. Bayern de Munique vence, mesmo sendo um jogo muito difícil, é na Allianz Arena. E golzinho do Musiala? Vamos de golzinho de Musiala? Se liga, hein? Se liga. Bora lá. Primeira coisa que eu separei aqui foi uma pergunta mais genérica. O Murilo Vazzi mandou várias perguntas aqui e ele manda o seguinte: Arthur, qual o jogo que você mais gostou de cobrir? A pergunta é muito boa, é muito difícil de responder, já são 10 anos trabalhando em loco, né, na Liga dos Campeões, tem muito jogo especial. O primeiro jogo foi muito especial para mim, Sporting e CSKA Moscou, né, ou CSKA, como eles dizem aqui em Portugal. O jogo que valia a vaga na Champions, eram playoffs, e o Sporting acabou eliminado, né, perdeu para o CSKA nas duas, não nos dois jogos, mas perdeu a eliminatória. E eu fiz o jogo em que o Rui Patrício defende uma penalidade, não lembro quem cobrou, para ser muito sincero com vocês, mas esse jogo foi marcante, que foi meu primeiro. Agora, teve outros dois que aí pode colocar na lista do melhor. Recentemente, o Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, meu aniversário, 4-2, foi um jogo muito emocionante, pela forma que a muralha amarela vibrou, o estádio, a reviravolta, os personagens, o pós-jogo, o pré-jogo, por ser no meu aniversário, estava longe de casa, enfim, coisas bonitas aconteceram naquele dia 16 de abril, no. Olha, até caiu aqui. No Signal Iduna Park, cara. E então esse foi um jogo
marcante para mim. E aí eu separo uma final, que foi muito importante. Não foi o melhor a nível exibicional, mas foi um jogo bom, assim, para minha carreira, que foi Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, né? Aquela final de Neymar e Mbappé contra o Bayern de Munique, o rolo compressor em Lisboa, porque não tinha praticamente jornalista no estádio, né? Eram pouquíssimos do mundo todo por conta do Covid, e eu era uma das poucas vozes na maior audiência de uma final dentro da TNT. Na época era esporte interativo ainda, não? Não lembro. Não me recordo. Acho que sim. Acho que sim. E foi também um jogo muito importante. Espero ter respondido. E o Murilo mandou várias aqui, eu vou dar uma moral para ele, vou ler mais uma. O que a imprensa daí fala sobre o Moscardo, ex-Corinthians, na Europa? Acho que errou em ir para o Paris Saint-Germain. Cara, a situação do Moscardo, ela é um erro geral, tá? Ela é bem figurativa naquilo que eu já falei com vocês. Eu acho que, às vezes, o jogador tem ali 17, 18, 19 anos e se emociona e cria uma ansiedade de se transferir para a Europa, porque é o sonho dele, só que ele calcula mal a rota, ou por conta de pressão do empresário, ou por conta dessa ansiedade, ou por conta de questão financeira, e acaba que ele cai num esquecimento, sendo que ele poderia estar sendo valorizado, rendendo, jogando, o que é muito importante para o jogador jovem. O jogador jovem tem que jogar. O Moscardo hoje, ele é reserva, está emprestado ao Stade Reims, ele é reserva do time. Ele tem 5 jogos na temporada, cara, com 19 anos. O jogador sai do Corinthians, onde ele é titular, uma promessa, poderia estar no lugar do Bidon agora, vai em busca de um sonho dentro do Paris Saint-Germain, chega lá, o Paris Saint-Germain se arrepende do negócio por conta de uma lesão, mas já está encaminhado, acaba contratando. O Luiz Henrique fala que não quer o Moscardo, emprestam o jogador e o jogador é reserva no Stade de Reims, sumiu. Sumiu. Será que foi bom para o Corinthians? Talvez os valores e tal. Acho que para o Corinthians até é um negócio relevante. Mas foi bom para o jogador? Foi bom para o Moscardo? Foi bom para o empresário, no final das contas, que pode ter uma joia nas mãos escondida na Europa? Acho que foi bom, talvez, né? Foi bom para o Paris Saint-Germain? Não. E, cara, é muito simples essa matemática. Jogador jovem precisa de minutos. E os minutos você conquista muitas vezes dentro do futebol brasileiro, na equipe que você se desenvolveu. É muito difícil fazer a transição Brasil-Europa, né? São Paulo, França, São Paulo, Paris. E muitas vezes o jogador, por mais evoluído, e o Moscardo parece que é um cara inteligente, até estudioso e tal, ele vai sair fora da zona e da realidade dele, da zona de conforto, para embarcar numa uma aventura que sinceramente não faz muito sentido. Isso se chama planejamento errado de carreira. Não me vem aqui com conversa, ele tá lá ganhando. Não tá jogando. Né? No Stade Reims, poderia ser titular do Corinthians. Poderia chegar, inclusive, numa seleção brasileira se jogasse regularmente e se fosse bem como parecia que seria. Pronto, é um desabafo, mas é que eu vejo muita molecada cometer o mesmo erro. E aí depois chega no gigante e vê que os sonhos, na verdade, vão ter que ir por outros caminhos. E aí, às vezes, se queimam, cara. Então, tem que ficar muito de olho nessas transferências aí. O Rafael Soares manda aqui. O que você está achando do início de trabalho do Rubem Amorim no Manchester United? Cara, tô achando muito bom. Para falar bem a verdade, muito, muito bom. Pô, Quesada, mas o aproveitamento não é tão bom assim, os caras ainda não estão jogando bem. Daí vai da expectativa que você cria. Para mim, a nível de exibição, o Manchester United do Rubem Amorim só pode ser cobrado a partir da próxima temporada. Pô, mas é um time grande, você sabe que não é bem assim. A nível de resultado tá acontecendo, né? Mais de 60% de aproveitamento, um time que tá algumas vitórias interessantes na Europa League, um time que conseguiu vencer o rival Manchester City no Etihad Stadium, aproveitando a má fase do Manchester City. Mas mais do que isso, cara, eu acho que ele tá colocando o dedo na ferida, né? A gente já vê um pouquinho das nuances do trabalho, em termos táticos, em termos de direcionamento, mas ele está tentando fazer com que o time tenha mais sangue, tenha mais vontade, tenha mais desejo, né? E aí ele bate de frente com o Rashford, bate de frente com o Garnacho, consegue ali criar
uma unidade e conseguem identificar o que muito provavelmente tem dado errado nos últimos tempos. É cedo para a gente falar se vai dar extremamente certo, mas eu acho que para um início, até pelas pessoas que ele se rodeou, até pela forma com que ele está tendo a carta branca para lidar com vários e vários problemas, o início é muito bom, muito promissor. E eu acho que a torcida está com ele, né? Isso é muito bonito, é muito bacana, porque precisa desse respaldo. Com o Ten Hag, o início também foi um pouco assim, mas as coisas se perderam no meio do caminho. Por isso que eu digo que não dá para cravar se ele vai dar certo ou não. Mas eu acho que o início do Rubem Amorim é muito, muito positivo. Daniel Tokuhara. Tomara que ele seja japonês, né? Para eu não cair em nenhum problema aqui. Qual a visão da Europa em relação ao Memphis Depay no Brasil? Liga fraca como a saudita? Cara, eu não diria fraca, assim. Eu acho que a Liga Brasileira é vista, óbvio, com menos foco e até menos qualidade do que as principais ligas na Europa. Uma liga alternativa, entretanto, fraca não. Eu acho que eles têm. Quem entende de futebol, né? Quem não fica num nhenhenhé, a completa noção de que você tem muitos times tradicionais, muitas equipes fortes, equipes essas que depois revelam jogadores para o futebol europeu e o futebol europeu vai buscar na base, na origem, para se reforçar. Então eu acho que a visão dos caras é uma liga alternativa. Isso significa que eles não estão atentos à liga. Então é um pouco surpresa, ou até mesmo uma palavra que eu não gosto de usar, porque banaliza, exótico, ver o Memphis Depay no Brasil. Os caras estão surpreendidos. E aí começa a história do Pogba, começa a história do Sérgio Ramos, enfim. E outros nomes, né? O próprio Suárez ou o Ronaldo Fenômeno, quando foi para lá, outros caras. E realmente gera uma certa curiosidade, uma certa surpresa. Agora, a imprensa da Holanda está acompanhando muito de perto o que está acontecendo com o Memphis. Porque eu já vi alguns programas da Holanda, aqui no YouTube você consegue encontrar, inclusive, em que os caras falam que o Memphis é o melhor centroavante que eles têm, que se ele recuperar o bom futebol mesmo jogando no Brasil, tem que ser convocado pelo Koeman. Então, assim, eu acho que o Memphis em si, esses personagens, geralmente, eles atraem os olhares curiosos daqueles que normalmente não consomem o futebol brasileiro. E por isso que é tão legal, né? Porque você começa a viralizar a sua marca, você começa a expandir, né, as suas fronteiras em termos de conteúdo, em termos de visibilidade. O Corinthians hoje é transmitido pela ESPN da Holanda, enfim. E aqui em Portugal também gera muita curiosidade. Muitos amigos portugueses dizem por que o Memphis foi parar no Brasil. Ou seja, um pouquinho também de dor de cotovelo que gostariam de ver um cara como o Memphis jogando em Portugal. Mas é isso, tem que perguntar para o Memphis. Eu acho que ele já respondeu essa pergunta várias e várias vezes. Essa é boa, hein? Atenção! Não leio o meu nome. KKKKK. Como curar um coração partido? Quem será que me mandou essa mensagem, hein? Vocês viram que eu conheço todas as músicas, mas não sei a letra delas. Que me vai curar o coração partido. Ô, meu amigo, uma boa receita, tá? Que eu já utilizei no passado. Faça a barba, tá? Coloque o seu melhor terno, ou se for aqui em Portugal, o fato, né? Se prepare, gelzinho no cabelo, tudo bem arrumado, ajeita aqui a gola, baixe Football Manager e entre aí no modo carreira como treinador. Você não vai ter tempo para mais nada, cara. Você nem vai pensar. Quando você ganhar com o Ipswich Town, a segunda divisão inglesa, você esquece fácil, fácil. João Nogueira 9, melhor destino para ir no verão português. O Algarve é bom, mas é moda. O Alentejo é foda. Gostaram, ó? Cara, tem várias praias no Alentejo que as pessoas não conhecem. Alentejo, para quem não sabe, é além do Tejo, né? Do Rio Tejo. Enfim, depois de Lisboa, na costa ali dos caras, é uma perdição. A água vai ser fria, vai. No Algarve é um pouquinho mais quente. Mas em termos de beleza,
Lugar maravilhoso. E eu estou para ir, não fui ainda, em Porto Santo. Porto Santo também dizem que é gostoso, assim, para relaxar, tranquilo e tal. A Madeira também é um lugar muito bacana, né? Além de você ter a oportunidade de ver a estátua do Cristiano Ronaldo. E eu nem tô falando daquela do aeroporto, que aquilo. Tô falando daquela que o pessoal vai lá e toca no Jingle Bell. Ai, meu Deus do céu. É um lugar maravilhoso, cara. Madeira é lindíssimo, lindíssimo. Tomar uma coral gelada, trincando, trincando, trincando. Comer o milhinho frito e uma espetada. Tchau. Até emociona, hein? Gabriel Gustaman. Gustaman. Diz aí pra nós, Rafa Benítez no Brasil é uma boa? Olha, o Rafa Benítez há muito tempo que não faz um bom trabalho. E é um treinador que bate de frente com jogadores, que teve alguns problemas com vários jogadores brasileiros. Eu não acho uma boa. Acho que ele já teve um momento especial no contexto europeu, não, é inegável o título da Champions. Se você for em Liverpool, você vai ver que ele é idolatrado lá e tal, mas, cara, não gosto tanto do nome. Talvez eu não tenha acompanhado tanto o Rafa Benítez também nos últimos tempos. Eu encontrei com o Rafa Benítez no Arsenal Bayern de Munique. Ele estava no mesmo hotel que eu, em Londres. E almocei, ele estava do lado almoçando. E quase que eu gritei para ele um Vai, Corinthians! Ele era o treinador do Chelsea, né? Que perdeu para o Corinthians. Enfim. Pergunta pro Oscar se ele gosta do Rafa Benítez. Joãozinho Borges. Tivesse que escolher só um pro Corinthians. Sérgio Ramos, Paul Pogba ou Firmino? Seus vídeos são fodas. Obrigado. Ó, coração. Cara, assim. Sem sair Yuri e sem sair Memphis, né? Eu acho que o Firmino não é uma posição que o Corinthians necessite tanto. Até porque não é um centroavante com características mais diárias que o Yuri não tem e que poderiam ser importantes, já que o Pedro Raul não foi esse cara. Entretanto, nenhum desses nomes aí, eles me agradam 100%. Já expliquei aqui a situação do Pogba, mas pela carência no setor, o Sérgio Ramos faz mais sentido se eu tiver que escolher um dos três, tá? Mas eu não, dependendo dos moldes, não contrataria nenhum dos três. Nenhum dos três. Ó, Matt Miller mandou. Quesada, como está o aprendizado do alemão? Parei um pouco. Parei porque eu passei por uma cirurgia. Ó as desculpas, né, da vida, mas é verdade. E tô com um recém-nascido em casa. Então eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz um curso intensivo de um mês e meio, mais ou menos. Todos os dias, né? Parecia que eu voltei à escolinha. 9 da manhã até o meio-dia, chegava lá, depois tinha a hora do recreio. Ia lá e, enfim, fiz uma imersão na parada. Só que agora eu preciso retomar, né? O Duolingo ainda tá bombando, mas preciso retomar. O alemão é muito difícil, cara. É muito difícil, mas eu vou chegar lá. Tem um tempo para isso. A cirurgia deu uma freada na minha vida, cara. Até para isso aqui, ó. Hum. Mas não dá para reclamar, né? Não dá para reclamar. O Ih, rapaz. Luiz Kleber Ferreira 9. Como os portugueses veem o Campeonato Brasileiro? É a polêmica que ganhou vazão no ódio do Twitter, que continua por aqui, e eu acho que muita gente gosta desse debate. Eu já falei sobre isso. Eu acho que os portugueses olham, não estou generalizando, porque tem muita gente que acompanha mesmo o futebol brasileiro, entende a grandeza dos clubes, entende o ritmo e as diferenças dos campeonatos. Tem muita gente que entende de futebol brasileiro aqui, tá? Inclusive, quem entende quando me vê quer falar de futebol brasileiro, quer trocar ideia. Porém, tem muita gente, cara, e que tem um microfone na mão, inclusive, que fala muita bobagem. Muita bobagem. Que não conhece minimamente o futebol brasileiro. E vale também para o outro lado. Tá? Eu acho que tem uma galera que vê o futebol português de uma forma muito ruim, que não é, e outra galera que vê de cá para lá o futebol brasileiro de uma forma muito ruim, o que não é.
De uma certa forma, eu fiquei feliz com esse Mundial de Clubes, porque a gente vai ter um embate entre pelo menos Palmeiras e Porto aí para dar para quebrar o Twitter, né? Eu quero guerra, eu quero sangue. Mas sinceramente, eu acho que os portugueses só começaram a acompanhar de fato mais o Campeonato Brasileiro depois dos técnicos portugueses irem para lá, até porque passa no canal aberto aqui, né? Perdão, o canal 11 passa o Campeonato Brasileiro e os caras começaram a ver mais os jogos porque se interessam pelo Abel, se interessam pelo Arthur Jorge, se interessavam pelo Jorge Jesus, principalmente, que é um cara muito midiático. Mas os caras brincam, né? Falam, pô, um português aqui que tava no Braga vai para lá, ganha tudo, Brasileirão, Libertadores. Eles têm uma certa razão, assim, mas se você entrar no debate profundo, ninguém vai ter razão, cara. É todo mundo maluco, sacou? Porque o que eu já falei, eu acho que os grandes times brasileiros competiriam, e aí eu tô falando grandes, não os grandes emblemas, porque tem vezes que os emblemas estão fracos, né, em termos de time, mas os grandes times competiriam para ser campeão aqui em Portugal. E os grandes times em Portugal também competiriam para ser campeão no Brasil. É simples assim. Aí você vai falar que você está com base em quê? Em base em orçamento, meu irmão. Hoje em dia futebol tem muito disso, né? O orçamento do Porto e do Benfica, ele é basicamente o orçamento do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians. Então, o poder financeiro dos clubes brasileiros hoje está cada vez maior. E uma distância, mesmo em termos financeiros, financeira com o futebol europeu, especialmente esses mercados alternativos, ela está diminuindo. Uma sequenciazinha aqui, ó. J.R. Brito mandou: qual jogo você deve cobrir na próxima rodada da Liga dos Campeões? Benfica e Barcelona, estarei lá no Estádio da Luz, muito provavelmente junto com o Marcelito Beckler e com o Carol Albuquerque. Jogo grande, tá? Jogo bem grande pra gente acompanhar. É, o Lucas Brungalina: o que você pensa da fama de ajudado pela arbitragem do Corinthians? Ah, cara, os grandes, é, eles vão ter sempre essa pecha, né? Flamengo, Corinthians, enfim. O Palmeiras, agora também muita gente fala que é ajudar. Eu, sinceramente, assim, hoje tem VAR, hoje tem tanta tecnologia que não tem muito mais essa questão. Eu não entro nessa pilha, não. Eu nem gosto tanto de falar de arbitragem aqui no canal, porque é complicado. Então vira uma conversa de bar, não que a gente não goste do bar, mas que não leva a nada. Aqui em Portugal tem muito também. Ora é o Porto que é ajudado, ora é o Benfica, ora é o Sporting. Os caras se matam nos programas de televisão. Eu não gosto muito de ir por aí, eu gosto de conversar mais de futebol mesmo, porque eu acho que é o que vale a pena, né? É, mas enfim, quando eu tô num ambiente mais tranquilo, é óbvio que a gente brinca sobre várias coisas, e uma delas é os amigos sacaneando com relação a isso. Mas isso é culpa do Milton Neves, viu? Que fez aquele apito do Corinthians. Um abraço pro Milton. O tchan, 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 tchan. O Rô 2018 BR, te sigo aqui da Suíça. Vai, Corinthians! Já estive na Suíça algumas vezes, cara. País, hein? País, hein? Coisa linda. Eliezer Martins: existe alguma possibilidade de Arthur Jorge ou Abel assumirem o Sporting? Possibilidade sempre existe, mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que o Abel continua no Palmeiras, cumpre mais o seu ano de contrato e depois se despede. Não acho que o Abel aceitaria o desafio de assumir o Sporting nesse exato momento, porque realmente a gente olha para o Sporting depois da saída do Rubem Amorim, há uma pressão muito grande e o Abel tem um estilo totalmente diferente do Rubem Amorim, então seria trocar da água para o vinho no meio da estrada, sacou? E eu não acho que seria bom para ninguém nesse sentido. Poderia funcionar, mas enfim, tem muitos poréns por aí. E o Arthur Jorge foi sondado por algum clube português, ele mesmo admitiu. Eu acho que foi pelo Sporting, pelas conversas que eu já tive. Até pelo estilo de jogo, né? Um cara mais ofensivo, tem uma cabeça talvez mais até parecida com o Rubem Amorim do que propriamente o Abel Ferreira, que eu acho um estilo totalmente diferente. Só que eu acho que o Arthur Jorge tem dois caminhos: ou ele fica no Botafogo, ou ele vai aceitar uma proposta do mundo árabe para ganhar muito dinheiro, muito dinheiro.
informação que eu tenho sobre o Arthur Jorge. A decisão dele e a conversa com o Textor deve sair depois do Natal. Ele nesse momento está fora, inclusive de Portugal, foi passear, enfim, aproveitar as férias longe de Braga, longe da cidade dele, porque ele em Braga praticamente não respira, e vai voltar para o Natal, e depois do Natal ele deve encaminhar o seu futuro. Tem contrato com o Botafogo, ainda é treinador do Botafogo, mas óbvio que tem propostas de outros lugares. Veremos o que acontece. Agatha Mazzi mandou: o que você achou do resultado do implante capilar do Salah? Porra, que pergunta alternativa, né? Eu acho que os cabelos esvoaçantes, aquele careca cabeludo que o Salah exibia correndo pelas beiradas de Anfield, é um momento tão épico que deixa saudades. Hoje o Salah sucumbiu à tentação de realizar um implante capilar, não sei se foi na Turquia ou não, mas eu acho que esteticamente ficou melhor. Agora, folcloricamente, eu gostava mais daquele careca cabeludo que, enfim, parecia que acordava e ia jogar futebol, sabe? Desarrumadão. Belíssimas madeixas de Salah que vão deixar saudades no coração da gente. O Adeilton Freitas. Sobre o Timão, o que você acha de uma empresa como a Fatal Model doando para a Arena? Doaram uns 200 mil reais. Cara, assim, toda doação para a Arena, ela acaba sendo bem-vinda, né? Eu acho que a empresa tem um departamento de marketing muito inteligente, tentou surfar na onda do hype do Corinthians, né? Depois desse final de ano, com as vitórias consecutivas e com o Memphis e tal, e tentaram emplacar aquela narrativa de apoiar a contratação do Pogba. Eu não sei se eles teriam bala na agulha para isso. Nós estamos falando de valores acima, talvez até do faturamento geral da Fatal Model, e claro que isso não iria passar pelo compliance do clube, né? Espero eu, porque entendemos, não tenho preconceito com nada aqui, e nem dizendo da empresa X ou da empresa Y. Mas tem coisas que você associa com o clube, com os jogadores, que não pega bem, né? Por exemplo, essa história da Fatal Model virou notícia na França. Né? Paul Pogba vai ser contratado por uma empresa 18+. O jogador ia ser associado a isso. Então, assim, não pega bem. Não pega bem. Mas 200 mil é a maior doadora, né? Mais uma vez surfou bem no hype. Aliás, está de parabéns o marketing da Fatal Model e o estádio agradece, né? Sequenciazinha aqui pra gente, ó. O Israel Moreira mandou: Quesada, espera quantos títulos do Timão em 2025? Difícil cravar essas coisas. Depois a gente vira meme, né, cara? Mas eu acho que pelo menos um aí dá pra, arrematar. Eu acho. O Alex Mack mandou: Salah ficando livre, caberia na Bundesliga? Acho que sim. O problema, cara, assim, eu penso qual era o time que contrataria, que teria bala de contratar o Salah. O Bayern de Munique. E o Bayern fez uma contratação parecida com o Sadio Mané e deu errado. Então eu acho que o Bayern não faria uma contratação nesse sentido novamente. Pô, Quesada, mas contratou o Harry Kane. É diferente, né? Era a posição que precisava, que estava carente desde a saída do Lewandowski, capitão da seleção inglesa. Enfim, era um cara que iria entregar a quantidade de gols que o Bayern precisava. Eu gostaria de ver o Salah no Bayern de Munique. Eu não estou falando que não, mas eu não acho que o Bayern faria esse movimento. E é o único clube que pode pagar o salário. Eu vejo muito mais o Paris Saint-Germain fazendo um movimento como esse, até o mundo árabe, mas duvido que ele fique livre, viu? Acho que o Liverpool vai arrastar um pouquinho essa novela para fechar depois. Alex Mack, como Arnold fica livre, existe possibilidade dele ir para o Bayern? Não ouvi nenhum assunto nesse sentido. Vaga teria, né? Porque na lateral direita hoje o Bayern não tem alguém consolidado. Essa é a grande verdade. Entretanto, é um jogador caro também, né? É um jogador caro e pelo que eu estou vendo dos movimentos do Bayern, os caras estão tentando reduzir custos para ir nas
bolas certeiras. Lá ele. Mais pra frente. O Renan Andrade mandou várias aqui. Quais são as metas para 2025? Primeiro, não ter mais dor nas costas. Vocês estão vendo que eu estou me movimentando de cá para lá, de lá para cá. Eita, nossa senhora, que complicação isso aqui, viu, cara? Me baleou durante o ano de 2024. Mas eu tô melhorando, tô melhorando. Obrigado muito pelos pensamentos positivos de vocês. Vai vir ao Brasil, quem sabe? Se as coisas acontecerem do jeito que eu tô planejando, acho que no final do ano que vem eu tô no Brasil. Devo acompanhar reta final do Corinthians, devo ir na Neoquímica, ver os familiares, ver as pessoas que eu gosto no Brasil, tomar muita gelada e curtir um pouquinho a vida. Mas deixa o ano começar a andar. E aí a gente já vê. E ele manda, o que é pior, uma pica no fofo ou esse tempo sem gelada? Pra mim foi a pica no fofo, né? Não foi no fofo de vocês? Felipe Galvani, recomenda um zagueiro canhoto bom e barato pro Timão. Você quer tudo, né? Canhoto bom e barato é difícil. E jovem. Pô, eu acho que o Otávio Ataíde, tá? Do Porto, que é um jogador. Custou caro ao Porto, mas é muito bom jogador, tem 22 anos apenas. E se eu sou o Corinthians, é um jogador que não se firmou nessa temporada como o principal titular, levantou muitas dúvidas lá no início e tal, mas eu tento uma investida, né? É canhoto, é de Itaim Paulista. Um abraço pra galera de Itaim Paulista. Passei boa parte da minha infância aí. Sou de São Miguel Paulista, né? E a gente colava no Itaim para várias coisas. Infância e adolescência. Infância e adolescência. Mas o Otávio é muito bom jogador, cara. Eu indicaria. O Matheus Mikalski. Arthurito. MFM vira um velório. Ô, louco. Quando você não participa. Por favor, nunca mais tire férias. Aí você me quebra, né, irmão? Deixa os caras lá, velho. Ô. MFM vai voltar com tudo em 2025. Com tudo. Parece o político, né? Ai, Jesus, vamos ver. Ah, o Matheus Júnior mandou. Quesada, será que a nossa. Será que no ano de 2025 a nossa Votuporanguense sobe e pega o Coringão depois? Podia, hein? Um abraço pro meu amigo Fábio Ferreira, da Rádio e Jornal e todo o conglomerado de mídia Cidade, lá em Votuporanga. Lindo, padrinho do meu casamento. E um abraço pra galera de Votu. Sou apaixonado na cidade, apesar do calor. Calor que faz em Votuporanga, hein? Nossa! Não há barril de cerveja que chegue para o calor de Votuporanga. E sorte para Votuporanguense. Cobri a Votuporanguense muito tempo, cara. Vários jogos atravessando o interior paulista na quarta divisão do campeonato. E é uma equipe preta e branca, né? Então me cativa mais ainda. O Lucas Macedo, se tivesse que escolher Pogba ou Sérgio Ramos, já respondi essa daí. Tem mais perguntas sobre o Pogba aqui, cara. O que você tá achando do, da história do Pogba, se enrolou, se não foi? Muita gente me mandou isso aqui. Cara, eu, sinceramente, fiz um vídeo aqui sobre o Pogba, analisando os pontos positivos e pontos negativos. O que eu acho é que o Corinthians não pode se meter numa loucura financeira, maior, inclusive, que a do Memphis, para trazer um jogador da posição que o Corinthians menos precisa no seu plantel. Pô, Quesada, mas é o Pogba. Sim, mas talvez os esforços tenham que ser para outras posições. O Corinthians precisa de lateral, o Corinthians precisa de zagueiro, o Corinthians precisa de mais um atacante e talvez até mais um ponta direita. Então, assim, eu acho que a gente está muito olhando o Pogba. Pro Pogba isso é maravilhoso, né? Posta foto com a camisa do Brasil, fala que quer jogar com o Memphis e tal, mas de graça ele não vem, né? E aí os números e valores que podem estar envolvidos, eu sinceramente acho que o Pogba não vale mais do que o Memphis, cara. Não vale. Pelo tempo que está sem jogar, por vários motivos, por não ser atacante, enfim, o gol custa mais caro. Mas é uma opinião. É uma opinião. O José Eduardo. O que você acha da permanência de Thomas Müller em Neuer? Ciclo sem fim? Ah, cara, eu acho que o Neuer ainda rende em alto nível. Eu acho que estão pegando muito no pé dele.
mas eu acho que ele ainda consegue mais uma temporada render. O Thomas é mais complexo, porque eu acho que ele tem estrela, vai decidir alguns jogos, mas fisicamente ele já está muito abaixo, né? E ele é um cara muito inteligente, mas mesmo assim, eu não sei. Não sei se o Bayern já não precisa pensar num substituto para ele, porque está chegando ao fim o ciclo, né? E o Thomas é aquele cara que vai ser presidente do Bayern um dia, vai ficar dentro do clube. É um caso raro, né? Um caso de amor de categoria de base até o final da carreira. Deixou de ir para a Inglaterra, deixou para ir para outros clubes grandes. Eu sou muito fã do Thomas Müller. Então é difícil você colocar pontos finais nessas histórias. E eu ainda acho que como reserva ele tem a sua utilidade. FC Bayern brasileiro. Quais as expectativas para o Mundial de Clubes de 2025 para o Bayern? Olha, o Bayern é basicamente a história dos outros tubarões europeus, né? A gente vai ter que ver qual a motivação e a expectativa desses caras para a competição. Porque, sinceramente, eu não acredito que o Bayern vá babando para disputar. Eu acho que vai participar, vai ficar em primeiro no seu grupo, tem Benfica, tem Boca, enfim. E depois logo se vê, se vai passando de fase, obviamente que o Bayern tem no DNA a vontade de ganhar a competição, né? E eu acho que é capaz, até pelo elenco que tem. Mas a gente tem que ver. Muitos clubes vão entrar meia bomba, literalmente, nessa competição. O Felipe Kim, ou Klein, mandou. E o banquinho da Tati, perdido, já acharam? Quanto o Real Madrid sofre com isso? O Real Madrid não sofre muito. Quem sofre é a própria Tati, pela condição e o padrão físico. E a Carol Albuquerque filma ela, né? Então tem um desnível muito grande com os outros. Mas já encontraram, inclusive o banquinho está quebrado, em breve vai cair e vai viralizar. Enfim. Encaminhando aqui para o final, hein? O Adeilton Freitas. Qual prêmio os jogadores dão mais importância? A bola de ouro ou o FIFA The Best? Vai da narrativa que o cara for escolher, né? Assim, eu acho que são duas premiações fortes, não dá para negar. Mas a bola de ouro é muito forte, né? Desde o início da premiação, mesmo com só jogadores europeus, é uma premiação que tem a sua relevância, tem a sua importância. E o FIFA The Best também, né? Eu acho que no final das contas, cria-se uma confusão agora de histórias diferentes. Quem foi o melhor jogador do mundo na temporada? E aí, que cada um compra o seu. Para mim foi o Vini. Então, para mim, o The Best nessa está certo. Mas na temporada passada, quando deu para o Messi a premiação, estava errado. Né? Então, assim, depende de ano a ano, mas eu cada vez mais tô que nem o Thomas Tuchel. Tô curtindo menos essas premiações individuais. Tô que nem o Cristiano Ronaldo, né? Já foram melhores. Já foram melhores. O Vini Chagas mandou o seguinte: o que está acontecendo com o Manchester City? Assim também como o João Scabin mandou. Qual porcentagem você daria para cada razão da crise do City? Mental, físico, lesão, do Rodri, etc. Falando da crise do City, assim, é uma coisa meio inexplicável, porque o Guardiola é um cara muito capaz, que tem o grupo na mão e que tem uma boa equipe e que nunca passou por isso. Então a gente está sempre à espera de uma volta por cima e eu acredito que o Manchester City vai conseguir dar essa volta por cima na temporada. E talvez, por não competir mais dentro da Premier League, que vai ficar distante por conta desse período ruim, pode ser que a Champions ganhe um sabor ainda mais especial. Eu acho que a volta por cima vai acontecer. Eu acho que o Guardiola é muito capaz de inventar algumas soluções e colocar esse time para jogar. Essa é a minha opinião. O ponto do que está acontecendo, para mim, é muito mais mental do que propriamente um jogador que não está, outro que não está. Eu acho que o Manchester City entrou numa espiral negativa, de barriga cheia, inclusive. Muitos jogadores não estão no seu top de forma, ou por um motivo ou por outro, mas não estão. E esse resgate precisa partir dos próprios caras, né? Assim, o Guardiola é um cara intocável, então as pessoas lá dentro precisam, os jogadores precisam embarcar nesse resgate. Precisam fazer o extra, precisam dar mais em termos dos treinos, precisam se adaptar às situações, precisam voltar a ter
a tal confiança. Eu não acredito que vá tudo na conta do Rodri. O Rodri é importante, mas, cara, tem soluções. Eu acho que o City, com jogadores voltando, algumas peças que junto com o Rodri estão fora, o Rodri não volta e tal, mas eu acho que pode sim resgatar. E para a Premier League vai ficar difícil, mas para a Champions, de repente, quem sabe não consiga chegar no final da temporada muito melhor e voltar a ser parte daquele City extremamente competitivo. Aí, meu amigo, ó, para fechar, hein? Para fechar, que acabou minha cerveja. Darlisson Oliveira mandou: Quesada, qual time te surpreendeu positivamente e negativamente até aqui na Champions? Negativamente, o RB Leipzig, cara, não dá para entender como esses caras não conseguem performar minimamente na Champions para ter a classificação entre os 24. É um time bom, que briga lá em cima da Bundesliga. Amanhã tem jogo contra o Bayern. Os caras não conseguem, velho. Negativamente é a grande surpresa para mim. E positivamente, aí você pode falar do Brest, você pode falar de outras surpresas, eu acho até justo. Mas o Liverpool, cara, eu não esperava que o trabalho do Slot desse tão certo assim como deu. De imediato, hoje para mim é o melhor futebol da Europa. Ah, o Barcelona e tal, sim, mas o mais consistente é o Liverpool. É o time que tá invicto a 20 jogos aí, enfim. E para mim esse que é o que mais surpreende. Eu acho que o Alisson, ele deu uma entrevista para mim no primeiro jogo do Liverpool da Champions contra o Milan, em que ele falou: nós vamos entrar na Liga dos Campeões para vencê-la. E eu achei um pouquinho de exagero naquele momento, porque, pô, troca de treinador, nova filosofia, o time não esteve na Champions na temporada passada, mas ele me pareceu muito convencido. E agora a gente está vendo isso na prática. Meus caros, voltamos em breve com mais um Gelada com Quesada. Enquanto isso, curtam o Natal de vocês, aproveitem, falem muito de política na mesa do Natal. Que mais? Comam doce antes de comer o salgado para sua mãe, para sua avó, para sua tia ficar desesperada, raivosa. Enfim, gritem vai Corinthians embaixo da mesa para aquele tio São Paulino, palmeirense ficar chateado. Façam tudo o que vocês quiserem, aprontem e se divirtam. Vivam! Beijo para todo mundo. Esse foi o retorno do Gelada. Ameno.